Oi, pessoal, eu sou o Gustavo Oi, eu sou a Lívia. e essa é uma Geocolab muito especial com a minha grande amiga Lívia Sudari, professora da UFBA, para a gente discutir um tema muito importante e, infelizmente, extremamente atual, que é a relação entre arte e totalitarismo. Bom, pessoal, eu estou muito feliz, extremamente feliz de estar conversando aqui hoje, de trazer não só esse tema, que é um tema muito importante no nosso momento político aqui no Brasil, que tem tudo a ver com geopolítica, segurança internacional, o estado do mundo, né, e política em diferentes escalas, mas também por estar trazendo uma grande amiga minha, a Lívia, professora da UFBA, agora professora adjunta recentemente da Universidade Federal da Bahia, que arranjou um tempinho aí para a gente poder conversar a respeito do tema da pesquisa dela, que fala a respeito desse tema e que é um tema muito importante. Lívia, então, em primeiro lugar, eu queria te agradecer muito pela tua participação aqui, né? Eu e a Lívia e o marido, o companheiro dela, né? O Fernando Najib, a gente se conheceu há coisa de 3, 4 anos atrás e a gente se deu super bem. Então a gente troca muita informação, né? O Fernando é da história do direito, a Lívia é da arte, eu sou da geografia, isso mostra a transdisciplinaridade bombando, né? De forma muito legal. Então, Lívia, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu queria que você já começasse falando, então, para a gente, né? Para que eu possa, então, depois falar para o pessoal, né? Por que que a gente trouxe a discussão da arte para o nosso canal. Eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória, né? Como que você parou estudando teatro de revista, cabaré, enfim, em períodos totalitários. Conta pra gente, Lívia. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, porque é sempre uma delícia cruzar as fronteiras das áreas, assim, né? Então, quando eu fico sabendo que tem alguém de outra área interessado na minha pesquisa, eu sempre fico muito empolgada. Eu cheguei nesse tema um pouco por conta da minha trajetória na graduação. É, eu sempre gostei muito de teatro musical. E durante a graduação, eu decidi fazer uma pesquisa sobre teatro musical no Brasil, porque a gente estava naquela época, assim, no pico do que a gente chama de o retorno do musical. A partir de 2005, a gente tem essa indústria dos musicais que se constrói em São Paulo, né, com a vinda do Fantasma da Ópera, e a partir dali outros musicais da Broadway, né, que a gente chama musicais anglófonos, chegando para o Brasil, tendo uma recepção muito boa junto ao público, né, quebrando um pouco a mística de que o teatro musical é só entretenimento, né, e portanto não é arte. Então a gente tem essa indústria acolhendo muito os profissionais das artes cênicas e isso me interessou bastante. O problema é que, na época, não existia bibliografia sobre isso, né? Hoje, se você for pesquisar sobre teatro musical no Brasil, você vai ter livros sobre essa época, né? Eu estava vivendo a história do tempo presente ali naquele momento, não ia conseguir pesquisar ainda com mais profundidade o fenômeno. Então, eu resolvi olhar para trás, olhar um pouco mais para a história do Brasil, e foi quando eu cheguei no Gota d'Água, do Chico Buarque, né, que foi escrita e encenada durante a ditadura militar, e eu decidi fazer disso o tema do meu TCC. Só que na época eu já era muito doida com arquivos, então eu entrei em contato com a Funarte, no Rio de Janeiro, e falei, olha, eu gostaria de estar pesquisando na instituição um pouco mais sobre Gota d'Água. E eles falaram, não, olha, nós temos aqui recortes de jornais, você pode vir e, né, fotografar, mas seria ideal que você entrasse em contato com o Arquivo Nacional, porque eles têm toda uma parte sobre o Chico Buarque. E aí eu fui, entrei em contato com o Arquivo Nacional, agendei a data, fui para o Rio de Janeiro, a minha prima, que na época é historiadora hoje, na época fazia história na UFRJ, foi junto comigo, e a gente começou a pesquisa na Funarte. Quando a gente chegou no Arquivo Nacional, eles nos receberam, nos levaram para a área de pesquisa, a gente sentou lá e depois um responsável veio, assim, com uma cara um pouco sisuda e falou, olha, esse arquivo que você está querendo, ele ainda não foi liberado. E eu falei, mas liberado do quê? Ah, porque é arquivo da ditadura militar, esse ainda está fechado.
E aí eu falei, ué, mas quando eu entrei em contato, vocês falaram que eu poderia ter acesso. Mas ainda está fechado, volta daqui a 15 dias. E eu, uma aluna de graduação de Florianópolis, eu tenho família no Rio de Janeiro, né? Meu pai é carioca, mas né, tinha ido para o Rio para fazer pesquisa. Então, combinei com a minha prima que ela voltasse lá depois de 15 dias para fotografar o arquivo, e o arquivo estava fechado. Assim, a gente não conseguiu acesso. E é interessante falar que isso foi em 2008, né? Não é muito tempo atrás. E aí tem uma coincidência que é muito legal, que quem conseguiu a abertura total dos arquivos da ditadura foi a professora doutora Adriana Seteme, que é uma historiadora que entrou na justiça para poder garantir que esses arquivos da ditadura fossem abertos. E eu e a Adriana Seteme estudamos juntas no Colégio Militar de Juiz de Fora, ela era amiga da minha irmã. Então, quando eu vi assim na revista, acho que foi na revista Época, na época, dizendo assim, historiadora consegue a abertura dos arquivos, aí quando eu vi o nome, eu falei, meu Deus, a Adriana, ela me conheceu, eu tinha 10 anos. Então, mas aí eu já tinha escrito TCC, já tinha defendido, né? E aí isso me chamou muita atenção para a ideia de que o teatro musical, como uma fonte do seu tempo histórico, merece atenção, né? Por ser um teatro muito popular, né? Que gera muita bilheteria, ele tende a ser muitas vezes desprezado na área, né? E aí eu pensei, bom, eu preciso dar continuidade a essa pesquisa, e foi quando eu cheguei no tema da minha dissertação de mestrado, que foi o teatro de revista durante a primeira era Vargas, né? Pegando a ditadura do Estado Novo. E assim, para quem não sabe o que é teatro de revista, o teatro de revista é um gênero de teatro musical que ele passa os fatos em revista. Então, ele lida muito com a atualidade do tempo dele, né? Então, por exemplo, hoje, você não conseguiria montar um espetáculo de revista e não falar sobre a crise política que nós estamos enfrentando no Brasil, a crise sanitária, né? A gente não seria um teatro de revista, porque é necessário passar os fatos em revista. Então, eu comecei a pesquisa porque eu queria entender como que os espetáculos de teatro de revista dessa época lidavam com a censura, né? Porque na verdade, desde do Dom Pedro II, nosso teatro estava sob censura. Ele passava geralmente por censura prévia, então a dramaturgia precisava ser enviada para o censor, que aí o texto voltava com essa cena pode, essa aqui não, vários xizinhos assim, né, cortando o texto. E também passava pela censura da polícia de costumes, né? Então era uma censura prévia e uma censura quando o espetáculo estreava. Então eu fui trabalhar com esses textos. E eu queria saber como que eles lidavam com a censura da época, como que eles lidavam com Getúlio, porque, né, uma das fofocas sobre Getúlio Vargas, né, não é fofoca, ele foi amante da nossa maior vedete, que foi a Virginia Lane. Então, o relacionamento dele com o teatro de revista era um pouco mais pessoal, né? Então, entender como que um gênero todo lidava com o Getúlio, né? Então, foi bem interessante. O Getúlio se trajava, né, como um malandro de teatro de revista, com terno branco, chapéu panamá, o sapato bicolor, isso é o figurino do malandro, né? E ele gostava de ser visto como malandro, mas porque ele fez o malandro passar por um processo de higienização, né? O malandro, a partir da década de 40, que é esse personagem, né, tipo, é um personagem faz parte do nosso teatro de revista, ele passa por um processo de higienização na década de 40, que ele deixa de ser um vagabundo, ele trabalha. Ele é um golpista, né? Ele dá pequenos golpes, mas ele trabalha. E até a década de 40 ele não trabalhava. E ele Né? passa a ser mais urbano, talvez, também? Ele passa para um discurso pós-CLT. Inclusive, CLT, tá. eu peguei uma Classe das média cenas. liberal, essas coisas assim, Eu né? peguei uma das cenas que é sensacional, que é o malandro dando, porque geralmente o malandro, quando ele trabalha para o português, que é dono de uma mercearia, e aí ele dando um golpe no português usando a CLT. Ele inventava artigos para a CLT, e aí ele falava, agora você não pode me tratar assim, porque na CLT diz tal e tal coisa. Quando, na verdade, assim, total golpe do malandro, inventando, assim, né? Então, foi um processo muito interessante para entender a ditadura do Estado Novo, né? De por que
a gente começou a chamar de ditadura agora, né? Por que que levou tanto tempo para ser considerada uma ditadura? Né? De que forma que o Getúlio construiu esse processo, né? E principalmente que foi uma coisa que me surpreendeu muito, que é como o teatro de revista conseguia prever. 6 meses antes do golpe do Estado Novo, saiu um espetáculo chamado Rumo ao Catete. E o Rumo ao Catete era um espetáculo todo denunciando, assim, de forma muito cômica, que o Getúlio ia dar um golpe, 6 meses antes. E aí o Getúlio dá o golpe. E aí chega em 45, eles estão denunciando que Getúlio vai dar mais um golpe. E ia, né? Então, assim, o quanto que a relação desse teatro com a política era profunda ao ponto dele conseguir fazer essas previsões, né? E não estar errado em suas previsões. Então, isso acabou me estimulando muito a querer entender como que a arte, como que o teatro, ele opera dentro de regimes autoritários. E foi assim que eu acabei chegando no tema da minha tese, que é o cabaré em Berlim durante a República de Weimar, que não é exatamente um regime autoritário, mas que é o espaço onde vai se construindo as bases para um regime autoritário, né? E quando chega, assim, é muito interessante trabalhar com as fontes, porque quando chega mais ou menos 1928, 1929, a gente já começa a ver a ação dos nazistas junto na área dos teatros, né? Em 1928 houve uma invasão de um teatro durante o Ano Novo Judaico, porque o teatro ficava numa área que tinha uma sinagoga, e os nazistas atacaram a sinagoga e atacaram esse cabaré porque era um cabaré fundado principalmente por judeus, assim, fundado e mantido, né? Então invadiram o teatro, bateram nos artistas, gerou uma comoção muito grande entre os cabareteiros da época, porque houve quem tenha radicalizado o discurso para poder criticar os nazistas e houve quem tenha entendido aquele recado como um recado para se calar. Então, está interferindo diretamente na forma como a arte funciona e como a arte interage com o mundo, né? E em 32 eu analiso na tese um texto do Friedrich Hollander, que era um compositor judeu, foi o compositor da trilha sonora do Anjo Azul, da Marlene Dietrich, e ele escreveu um texto chamado O Grande Trem, que ele fala sobre esse trem do nazismo que está chegando na Alemanha, né? E é uma sátira muito importante, ao mesmo tempo que trabalha com a comédia, para a gente que está vivendo 70 anos depois, é muito chocante, porque você vê um artista denunciar mesmo. Eu chamo de um espetáculo aviso, ele está avisando que o nazismo está chegando, literalmente, assim, falando, olha, esse trem, ele está chegando e ele é o único trem que sai mais cedo. É o único trem que não se atrasa. Então, fiquem ligados. E é interessante porque o Friedrich Hollander, até o começo de 32, ele era um dos artistas que faziam muita piada com a figura do Hitler. Ele chegou a escrever um espetáculo chamado O Fantasma na Vila Stern, que o Hitler é um fantasma pequeno, muito barulhento, mas pouco assustador. E só que 32 é um ano que você começa a ter aprovação de leis, você começa, né, o Hitler está ali envolvido diretamente na política institucional e o Partido Nazista, né? Então o Friedrich ele tem essa sacada de que não é mais a hora de usar esse personagem como ponto para comédia, porque já não está mais, já está perigoso, né? E por conta desse espetáculo, ele acaba indo parar numa lista de inimigos dos nazistas e o nome dele fica ainda mais forte quando ele lança O Grande Trem. E num jornal nazista da época chega a sair uma ameaça para ele, assim, né? Senhor Hollander, o trem já saiu, o trem não vai sair ainda da estação, o trem já saiu, né? O senhor está atrasado. E quando o Hitler sobe em 33, o Friedrich Hollander no dia seguinte vai embora. Quer dizer, no dia seguinte não, mas assim, 1 mês, 2 meses depois ele vai embora, né? Porque ele não podia ficar naquela situação,
né? Já era um inimigo do regime e ele tem essa sagacidade de ir embora. Então, hoje, a gente percebe que os tempos são outros, mas algumas ações estão sendo repetidas. E eu sempre brinco com os meus amigos, assim, é sempre bom deixar o passaporte pronto e a mala do lado da porta, porque a gente nunca sabe quando a gente vai ter que fazer o Friedrich Hollander ou o Brecht. O Brecht sai, no dia seguinte que o Reichstag pega fogo, o Brecht já está no trem para ir embora. Né? Tipo, para nós artistas, isso é uma questão. Né? E eu sempre falo só, deixa a malinha pronta do lado da porta e o passaporte na mão, porque Não, a gente acho que nunca sabe. várias coisas que você falou aí são fundamentais. Porque é isso, né? A gente tem, claro, tem um cuidado metodológico quando a gente fala de história, né? Porque muito do senso comum fala, a história se repete, a história é cíclica, e isso acaba de uma forma ou de outra naturalizando alguns processos. Ainda assim, eu vou até contar aqui para o pessoal por que eu mandei um áudio, né? Foi eu que mandei o áudio para a Lívia provocando ela, né? Quando eu estava nesse processo de mudança aqui para Campinas, um dia eu estava ouvindo no rádio, né, Francisco Elombre, né? E eu me lembro, e assim, é uma banda que eu gosto muito, mas é uma banda essencialmente performática. Tanto que recentemente eles lançaram uma nova versão, recentemente, né? A pandemia abalou né, assim, minhas coordenadas temporais, mas vai lá, nos últimos meses eles lançaram uma nova versão, inclusive de Roda Viva, né? Reeditando, né, um clássico daquele período. E o que eu mandei para a Lívia, né, a provocação que eu mandei para ela, para a gente conversar aqui, foi justamente pensando que, para nós que estamos vivendo esse processo, a realidade ela é muito diferente da memória que a gente constrói sobre fatos históricos, né? Então, a gente fala, por exemplo, no nazismo, a gente fala do fascismo italiano, do regime Vargas, a gente tem uma consciência histórica daquilo que estava acontecendo naquele momento, né? As pessoas não lembram que, claro, os alemães podiam saber que havia campos de concentração e que havia crematórios, mas o mundo em geral e grande parte da sociedade alemã, não ligada em política, não ligada nas discussões sociais e tal, só foi saber isso realmente no fim da guerra. Né? Isso não diminui a responsabilidade daqueles que apoiaram o regime de Uhum. forma nenhuma, mas isso demonstra que viver nesse contexto é muito mais complexo do que Uhum. geralmente a gente acaba traduzindo nas nossas memórias históricas É. construídas, né, anos depois a respeito desses períodos, né? Porque assim, se alguém daqui a 30, 20 anos, 40 anos, 50 anos, olhar para esse período, vai falar como que numa época tensa como o Brasil está vivendo, né, hoje em dia, de controle de costumes, de controles artísticos, tinha uma banda performando pelada no palco para milhares de pessoas, isso não condiz, não pelados, né? Enfim, mas vocês entenderam a figura de imagem aqui, né? Ou seja, fazendo essas discussões, essas atribuições, e tendo um público muito grande numa mesma sociedade em que apoia muito esse processo conservador, retrógrado, etc., que nós estamos vivenciando, né? Então, quando a Lívia fala, por exemplo, que Weimar não é um período totalitário, né? Mas na verdade é quando os lineamentos gerais, digamos assim, do período posterior vão se dando pela ditadura comissária, né? Pela parte jurídica mesmo, mas também pela parte social, como a falta de monopólio do Estado com relação à violência, a militarização ou policialização dos partidos, né? Ou seja, a Uhum. gente vai vendo esses grupos se formando em curto espaço de tempo, queira ou não, né? E muito cedo, né? Logo quando a República é declarada, muito cedo a gente já vê esses grupos se formando, né? Apesar E de tendo uma influência direta nessa produção da direta, arte, né? Eu direta. queria que você falasse sobre isso, né? Porque a arte capta essas mudanças sociais. Por isso que eu te perguntei, né? Porque o período Vargas é o período do projeto urbano, né? Aqui no Brasil. Não necessariamente do projeto das cidades, né? De planejamento urbano, mas de um país urbano, de um país da CLT, né? E isso vai Uhum. captando, a arte, ela tem essa capacidade de ir captando sentidos que a gente não consegue, né? E ao mesmo tempo me pareceu muito a questão das distopias, né? Ou seja, eu adoro ler distopia, né? Desde do Zamiatin, né? Até as distopias mais recentes, enfim,
Eu acho que elas captam esses sentimentos que a gente não consegue colocar em palavras, né? Como que se dá essa relação de convivência, tentativa de pluralidade, totalitarismo? Você me falou na nossa conversa anterior que havia, inclusive, membros do regime que continuavam participando, indo a teatros de cabaré, etc. O Vargas, como você citou aqui, se veste de um malandro higienizado. Como que você enxerga isso, Lívia? Então, é que assim, pensando o cabaré, né, o cabaré, ele é visto até como ele é chamado no pronome feminino, né, porque o cabaré, apesar de você ter a participação de vários compositores, o cabaré foi um espaço onde as mulheres puderam brilhar como cantoras, como atrizes, como comediantes, como bailarinas, mas também como donas de negócio. E eu estou falando isso porque isso é importante, porque isso dialoga diretamente com um processo que Weimar traz, que é a maior participação política das mulheres, né? Agora elas podem votar, agora elas podem ser votadas. E isso vai gerar um backlash, né? Quando os nazistas começam a subir, porque as mulheres estão passando por um processo de entrada, passaram, né, com a Primeira Guerra, um processo de entrada no mercado de trabalho, de maior ocupação do espaço público, né? Essas mulheres estão indo para o trabalho desacompanhadas, né? Os pais, os maridos, os irmãos estão na guerra. Elas estão começando a ocupar espaços de divertimento noturno, bares, cafés, teatros, né? E essa mulher que está no espaço público, na mentalidade masculina, machista, ela pode ser confundida com uma prostituta. Como é que ele vai saber quem que é uma mulher de família e quem que é uma prostituta? Isso vai gerando muitas tensões. E durante a década de 20, na Alemanha, existe um processo chamado de A Nova Mulher, que é um processo que gerou muitas tensões, é assim, um reflexo das ansiedades masculinas acerca da participação política da mulher, acerca da entrada da mulher no mercado de trabalho, que é, se essa mulher ela está buscando uma vida mais independente, mais autônoma, com mais liberdade, quem é que vai ficar em casa e gerar os filhos? E isso é um discurso que vai ficar muito forte no nazismo, né? As mulheres como, como mães da pátria, como mães dos soldados que vão integrar essa tropa, né? Como mantenedoras dos bons costumes, né? Como educadoras e preparadoras dessa raça ariana. E essas mulheres, na década de 20, elas estão, né, cada vez mais ocupando espaços vistos como masculinos. Então, em Berlim, dois principais cabarés eram de mulheres, tinham donas, né, e não donos. E essas mulheres, a Trude Hesterberg e a Rosa Rosa Valente, desculpa, elas estão estimulando mais a participação feminina também. Então, o cabaré, ele assusta por diversos motivos. Um, porque é uma arte que tem muitas mulheres. Dois, porque é uma arte que trata sobre a diversidade sexual, a diversidade de identidade de gênero, né? O cabaré, ele lidava muito com as fronteiras borradas, né? Então, por exemplo, uma das atrizes, e aí eu vou usar um exemplo que eu acho que mostra o quão complexo é a relação da arte com o sistema autoritário. Uma das principais atrizes de cabaré, cantoras de cabaré na época, era uma mulher chamada Claire Waldorf. A Claire, ela era abertamente lésbica. Ela era casada, né, com uma mulher, ela tinha a companheira dela, todo mundo sabia. Ela era uma cantora extremamente popular e ela se vestia assim, ó, colete, camisa, gravata, não usava maquiagem, não costumava usar maquiagem, ela sempre se apresentava de uma forma muito andrógena. Só que, e cantava com uma voz não vista como uma voz feminina, no sentido de que ela cantava berrando. E ela tinha uma música chamada Tirem os Homens do Parlamento, que é sensacional, assim. Que é ela falando, olha,
a gente precisa tirar os homens do parlamento, a gente precisa fazer uma casa de mulheres, né? A gente não pode mais deixar eles ganharem cada vez mais poder, porque enquanto a gente está amamentando eles em silêncio, eles vão crescendo para depois nos oprimir. Essa mulher não foi perseguida pelo regime nazista de forma aberta, de forma declarada. Ela não foi enviada para um campo de concentração. Isso também não quer dizer que ela não tenha sofrido uma perseguição. Ela era muito popular, então eles não podiam mandá-la para um campo de concentração, porque isso ia ficar feio, né? Então eles começam a fazer uma higienização da Claire Waldorf. A gente pega, assim, as fotos da Claire Waldorf até 33, dela enquanto artista, é sempre ela com uma roupa vista, na época, como masculina, né? De uma forma bastante provocadora mesmo, assim. Não provocadora sensual, não é? É uma provocação mesmo a respeito do que uma mulher pode ou não pode usar. É uma E transgressão, aí, né? uma transgressão, né? Completamente, assim. A partir da ascensão do Hitler, né, quando Hitler está efetivamente no poder, eles começam a colocar a Claire Waldorf com uma blusinha mais sóbria, com uma golinha de renda, como uma avó. Então, ela perde aquela força transgressora e eles começam a tentar homogeneizar a Claire Waldorf, no sentido de ser como as outras mães da pátria ou avós da pátria. Ao ponto de que, se eu não me engano, em 41, 42, ela se retira da vida artística para não... Porque a carreira dela, né, para ela, tinha acabado. Ela não tinha como dar sequência àquilo daquela forma. Então, ou seja, os cabarés continuaram a existir. Um dos maiores cabarés que existiram em Berlim, que foi o Cabaré der Komiker, ele tinha um teatro de 750 lugares. Então, era um teatro enorme. O teatro existe até hoje, inclusive, mas não é mais do Cabaré der Komiker. Mas eles não podiam fechar aquele espaço. O que eles fazem? Eles colocam artistas filiados ao Partido Nazista para gerir aquele espaço. E aí os artistas que não fugiram, né, que não foram embora, que não tinham muita razão para temer o regime, no sentido de que não eram vistos como comunistas, não eram vistos como abertamente membros da comunidade LGBT, né, que hoje a gente chama LGBTQIA+, ou que não eram judeus. Então, eles ficam, né? E quando eles ficam, eles são convocados para trabalhar nesse espaço. Mas a liberdade que eles tinham de criação, porque o cabaré ele é muito menos uma linguagem artística de texto e muito mais uma linguagem artística de performer. Então, ele está muito pautado no improviso, ele está muito pautado no que o performer cria na hora. Então, essa espontaneidade se perde. Ela não pode mais existir, porque essa espontaneidade é perigosa. E é uma coisa que, no nosso próprio teatro de revista, eles tentaram, né, fazer a mesma coisa, no sentido de tentar impedir certos tipos de piada, mas a gente tinha três pessoas, na verdade, né? A gente tinha Dercy Gonçalves, Oscarito e Grande Otelo, que eram três forças incontroláveis, né? A Dercy é uma grande comediante, a gente, infelizmente, para nós, da nossa geração, ela acabou sendo vista muito com aquela imagem da idosa despudorada, que fala muito palavrão, que mostra o peito no desfile de escola de samba, e isso ela acabou sendo reduzida só a isso, mas, na verdade, a Dercy, assim, uma grande cômica mesmo, assim, de uma tradição muito longa, né? Então, Elas são sensacionais. ela é É o que incrível, a gente assim, tem ela acesso agora, né? Eu lembro que uma época é a TV Cultura passava no domingo, se não me engano, ou no sábado de tarde, os filmes da Dercy, nos anos 50, 60, você olha para aquilo e acho que o grau de comicidade dela é que traz uma humanidade para aquele período, né? A gente exatamente. naturaliza que aquele período era um período rígido, e isso assim, anos 50, anos 60, né? Não é ditadura, nem do Vargas, nem Nem a a civil ditadura militar. militar. Então, assim, a gente humaniza o período ao ver os filmes da Dercy, né? É uma coisa Sim. incrível, assim. Inclusive, eu acho que a Grande Vedete, né, o filme A Grande Vedete, está todo disponível no YouTube, se eu não me engano. Assim, para quem quiser ver a Dercy assim Ótimo. né, no pico aí da comicidade, ela está ali. E ela fazia muitos números
que a gente chamava de números de plateia, que eram os momentos de improviso. Né? Então, assim, é uma garantia de que não era possível controlar a Dercy. Mas eu acho também, e também por isso se criar essa ideia, tipo, ela é doidinha, né? A Dercy... Por quê, né? Porque Naturaliza a transgressão. naturaliza, assim, não, mas isso é porque é a Dercy. Quando é a Dercy, é aceitável, porque ela é incontrolável. Quando, na verdade, ela era o megafone que os artistas tinham naquela época, né? Não só ela, o Grande Otelo, o Oscarito, eu falo dos três porque eles trabalhavam muito juntos, tanto que tem muitos filmes que estão os três juntos, né? Porque eram assim, eu acho que a Santíssima Trindade do teatro de revista brasileiro são os três, né? Claro que eu valorizo e respeito o trabalho das vedetes, que também era incrível, mas eu acho que esses três, eles dão para a gente uma noção maior do que era você transitar por esse espaço em que você critica, mas depois você tem que dar uma reduzida, então morde e assopra, tipo, hoje você critica, amanhã você está elogiando, até que chega, por exemplo, em 45, quando eu acho que a paciência dos artistas revisteiros já estava aqui, assim, e eles também estavam sentindo que a paciência do povo também já estava um pouco esgotada, e talvez muito inflamados por conta do final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, eles começam a fazer críticas mais abertas. A Dercy, ela entra num número de paródia na revista Canta Brasil, que é sensacional. Eu não vou saber declamar para você agora, mas é uma paródia dos meus 8 anos, e ela entra com uma máscara de Getúlio, toda vestida de Getúlio, uma máscara de Getúlio, e ela faz uma paródia dizendo meus 15 anos. E aí falando que é o Getúlio falando que saudade que ele tem, né, dos 15 anos que ele ficou no poder, e no final ele fala, eu acho que eu vou continuar mais um pouco. Né? Então, assim, a comicidade, ela te permite um pouco isso, né? Ela cria uma área cinzenta ao redor que permite que você transgrida um pouco mais. A comédia tem isso, né? Mas eu acho que isso em 41, por exemplo, ela já não poderia ter feito, né? Ela faz em 45, né? Os autores revisteiros escrevem isso em 45 porque sentem que há um espaço em que isso talvez não vá ser muito prejudicial, né? Mas eu acho que, de maneira geral, assim, para analisar a arte desse período, a gente tem que analisar as concessões que o regime autoritário faz, porque faz. Né? Você manter uma Cleo Waldorf trabalhando é uma concessão. Com que objetivo que você mantém ela trabalhando? É para dar uma sensação de normalidade. Eu saio da minha casa, no domingo eu vou para o cabaré, a Cléo Waldorf está lá, então está tudo bem, né? Se ela está lá. Tudo continua normal, né? Tudo continua normal, né? Se eu vou para o teatro de revista e a Dercy está lá falando do Getúlio, então ele não é um ditador, porque se ele fosse, ela tinha desaparecido, né? Então, esses espaços de negociação e concessão também são, né? A gente hoje tem artistas conhecidos no nossa Secretaria de Cultura, né? Então, isso que eu queria aproveitar agora. Essas Geocolabs, infelizmente, elas são muito curtinhas. Abordar tudo que seria muito legal, mas para a gente já encaminhando aí para pensar o hoje, né? Porque eu acho que a riqueza do trabalho que você traz, Lívia, da pesquisa e tudo mais, é justamente desmonolitizar essas relações, né? Porque a gente pensa, né? A gente constrói na nossa cabeça a visão de que ditaduras, regimes autoritários, regimes totalitários, eles têm a pretensão de controlar tudo, né? E eu lembro que eu falo muito das distopias porque quem me ensinou isso foi o Orwell, mas não por ser o Orwell ou por ser o 1984, mas é que tem uma cena lá em que eu não vou lembrar o nome do protagonista, mas em que ele está sendo preso e torturado pelos agentes do regime na sua casa, e ele olha para fora e a empregada está ali limpando a casa como ela sempre faz, né? E isso calhou muito em mim, né? Calou muito em mim, porque isso dá uma noção de que esse controle, como você disse, ele não é um controle de todas as pessoas, de todas as classes.
né? Existem essas concessões porque, na verdade, o que mostra essa cena do Orwell no 84 é justamente um controle de um grupo específico, né? Não é um controle da sociedade como um todo, porque há uma tentativa de fazer uma engenharia social, Uhum. né? E por isso que a espontaneidade aparece como algo tão perigoso. Como que você enxerga, então, essas negociações? Eu falei tudo isso, mas, na verdade, é para voltar ao que você já estava falando, Lili. Aí de hoje, né? Dessas concessões, dessas negociações que você enxerga, né? A gente critica muito, por exemplo, Mário Frias está lá, ou quando a Regina Duarte foi para lá, mas queira ou não, esse governo é um governo bem benjaminiano, ele trabalha com nomes fortes dos anos 90 e anos Uhum. 80, né? Então, Mário Frias, É uma Regina volta ao Duarte. passado, né? Oi? É uma volta a Isso. um passado que eles entendem como não muito politizado, né? Eu vou te falar assim, para mim, que sou do teatro, que sou dessa área, talvez o nome que tenha me impressionado mais e que talvez tenha me dado um choque maior e por tudo que aconteceu foi o Roberto Alvim, né? O Roberto Alvim, para a nossa área durante muito tempo, ele foi visto como um dramaturgo muito respeitado, né? Como um dos grandes nomes do nosso teatro contemporâneo. Só que o Alvim já vinha numa trajetória desde mais ou menos... Eu não acompanhava as redes sociais dele, mas quem o acompanhava, eu conheço pessoas que foram alunos do Alvim, que foram amigos do Alvim. Eu já vi palestras do Alvim pessoalmente, né? O DESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, trazia o Roberto Alvim para dar curso, porque ninguém sabia que aquilo... Ou pelo menos não achava que era daquela intensidade, né? Então tem isso, assim... ter trazido ele foi tipo, para quem não acompanhava de perto nas redes sociais, porque ele já estava ali nas redes sociais bastante inflamado, mas para quem não sabia que ele estava inflamado, foi tipo, nossa, o Roberto Alvim é um nome de respeito na nossa área, né? E aí a gente vê aquela performance final, né? A performance final dele, que hoje é muito associada ao Goebbels, e obviamente aquilo foi assim, claro, para a maioria de nós já não foi mais um choque, porque daí quando ficamos sabendo que ele tinha sido indicado, começamos a olhar as redes sociais dele e vimos que aquilo estava ali, mas para quem tivesse, sei lá, muito distante disso, eu falava, bom, é um dramaturgo conhecido, é um dramaturgo que durante muitos anos foi muito respeitado no meio, então, né? Então tem isso, assim, nenhum artista vai falar por um grupo inteiro, né? Os artistas, a gente precisa ver também por uma ótica individual. Por exemplo, a Cleo Aldoff, pensa na Cleo Aldoff. A Cleo Aldoff, ela tinha canções para falar tirem homens do parlamento, ela era abertamente lésbica? Era. Mas ela não tinha um discurso que pudesse ser visto como muito comunista, por exemplo. Como outros foram vistos, né? Então, ela pode ficar, porque ela é uma mulher ariana. Se ela não está mais falando que ela é casada com essa mulher abertamente, então, né? Ela pode ficar. Ela também não tem mais idade para ter filho, então ela pode ficar, porque não é mais uma perda para a pátria, né? E ela não está mais cantando para tirar os homens do parlamento, porque ela não vai conseguir, então ela pode ficar. Agora você pega, por exemplo, um Brecht da vida, né? Tipo, ele não pode ficar, e não apenas não pode ficar, todos os lugares para onde ele fugiu até chegar nos Estados Unidos, toda vez que os nazistas invadiam, ele era um alvo. Ele foi para a Finlândia, ele foi para muitos lugares, e toda vez que os nazistas invadiam ou chegavam perto de invadir, ele sabia que ele era um alvo e ele tinha que correr, né? Então, assim, e no caso dele, né, eu tenho um respeito muito grande pelo Brecht, porque depois ele vai para os Estados Unidos e ele vai ser perseguido pelo marcatismo, né? Então, tipo, ele não tem lugar, ele não tem um Não lugar, tem paz, né? Sim. porque ele também não queria ir para a União Soviética, porque, apesar de comunista, aquele regime não representava, no sentido de que não era aquilo que ele entendia como comunista. Então, ele não podia ir para lá também, porque também era subversivo. Ele é subversivo em todos os lugares, todos os lugares. Não se encaixou mais. Depois, quando volta, ele não se encaixa mais. Ele vai para a Alemanha Oriental, mas ele passa a ser vigiado na Alemanha Oriental, porque é um perigo. Então, alguns artistas, eles vão estar sempre no lugar do outro.
eles vão estar sempre existindo no entre. E são geralmente esses artistas que existem no entre que conseguem ter uma dimensão maior do que está acontecendo. Né? Porque como eles não são muito aceitos nem num canto nem no outro, eles conseguem ter o distanciamento de entender mais a situação. Né? Então, assim, hoje nós temos artistas que estão se beneficiando do discurso e que estão adotando o discurso para se beneficiar do discurso. Né? O que isso faz? Quem que vai ser aprovado pela Lei Rouanet? Vai ser quem está adotando o discurso vigente ou quem está batendo contra? Né? A gente viu o Dedé Santana aprovando aí mais de 1 milhão para captar. Por quê? Você não vê o Dedé Santana nas redes fazendo nenhum ataque, pelo contrário, você vê foto dele com as pessoas. Né? Então, assim, existem negociações e o artista não é livre de negociar. Vai ter os artistas que vão negociar para estar dentro e não para estar fora. Né? E isso acaba trazendo... a gente não pode ver a classe artística como homogênea, porque nunca foi. E não vai ser em momentos de tensão, infelizmente, porque talvez se fosse mais unido, tivesse mais força para brigar. Mas eu imagino também que a gente vai, daqui a 20 anos, estar estudando quem brigou, e estudando muito menos quem não brigou. Sim, sim. Né? Porque daí Os vai nomes... parecer como não surpreendente, como você disse, né? Exato, As pessoas exato. vão entender o caminho que levou até lá, que coisa que a gente está vivendo no presente, às vezes escapa da nossa visão. Exatamente. E um exemplo disso, assim, é que hoje, quando a gente fala sobre cabaré em Berlim, por exemplo, muitos nomes chamam a atenção, e o da Trude Hesterberg, que foi, assim, atriz de cinema, atriz de teatro, dona de cabaré, o nome dela vem para falar que ela foi dona de cabaré, mas se fala muito pouco ainda sobre o trabalho dela como atriz de cabaré, porque em 1933 ela se filiou ao Partido Nazista. Eu não sei te dizer em que condições ela se filiou, o que ela sentiu, né, para se filiar, porque ela pode ter sido extremamente visionária no sentido de entender assim, caramba, se eu não me filiar a esse partido, eu não trabalho, eu não como, eu não vivo dentro desse regime. Pode ser, porque muita gente que saiu e que foi embora, fugiu, muita gente que fugiu acabou se matando depois, porque não conseguia trabalho. Como é que você vai fazer sátira numa língua que você não fala? Né? Então, teve suicídios. Depende de um nível de refino O nível de tremendo, né? refino é muito alto. Então, não foi um, não foi dois que se matou. Então, talvez ela tenha visto como uma forma de se proteger, eu não posso falar por ela, né? Mas hoje, quando a gente fala dela, a gente fala mais sobre o cabaré que ela fundou em 21 do que exatamente sobre a carreira dela durante a época nazista. Né? Não se fala. E uma questão que nem para nós professores, né? As pessoas precisam pagar as contas, né? As pessoas precisam viver. Às vezes isso acaba criando uma autojustificação na cabeça das pessoas de adesão a coisas que, enfim, acabam trazendo dinheiro, né? No dia a dia, que é uma coisa que nesse tempo que a gente vive é necessário, né? Ou seja, até, às vezes é necessário até para criar uma rota de fuga, né? Se você não tem nem as exato, para condições poder fugir, mínimas de porque criar uma assim, rota de fuga. os pequenos artistas, as pessoas que estão localizadas, né, que estão em pequenas cidades e tal, elas não têm essa oportunidade que a gente tem de repente, vender um carro para poder comprar uma passagem e ir embora, né? Porque as pessoas estão ali no dia a dia batalhando, enfim, para poder pagar o aluguel. Então, como você disse, né, essa deshomogeneização da classe artística, ela é muito importante para entender a própria política dentro, né, e fora da classe. E a gente também tem, assim, talvez por conta da forma como a gente olha para a ditadura militar hoje, civil-militar hoje, a gente às vezes romantiza o exílio no sentido de essas pessoas que se exilaram foram grandes mártires, e eu entendo que sofreram, mas a gente não pode romantizar o exílio no sentido de achar que é fácil. Não foi fácil para o Caetano, não foi fácil para o Augusto Boal, não foi fácil. O exílio nunca é fácil, né? E a gente também não pode estar condenando quem não teve condições, às vezes emocionais, de aguentar um exílio. Né? Eu não posso, da minha posição hoje, eu não posso condenar a Cleo Waldorf por não ter saído da Alemanha. Ela ia para onde?
Ela ia trabalhar com o quê? Né? Tudo isso a gente precisa levar em consideração. Eu sei, por exemplo, que o Brecht, apesar de toda a genialidade dele, a vida no exílio para ele foi extremamente infeliz. O período dele nos Estados Unidos foi muito infeliz, né? Porque ele, ao chegar lá, ele viu que ele ia ser perseguido de todos os lados. Então, assim, a vida do artista dissidente, ela não é fácil. Então, vai ter gente que não vai abraçar a dissidência. E a gente obviamente vai dar mais atenção para quem abraça, e eu acho que é justo, né, que a gente valorize a dissidência, mas a gente também tem que entender que não vai, a dissidência não é para todos, infelizmente, né? Não é para todos. Lívia, de novo, eu anotei um monte de coisa aqui no meu papelzinho, muita coisa. Vou procurar essa paródia dos meus 15 anos, porque eu acho que vai ser, enfim... Eu vou ver se eu encontro aqui nos meus textos e te mando. Ah, é Ver se eu ótimo, vai encontro ser aqui. ótimo ler, porque eu acho que essa volta também é algo importante, né? No momento que a gente está muito ansioso, numa Belle Époque, queira ou não, né? Num fim de Belle Époque que a gente está vivendo Nos hoje. nossos crazy 20s de novo, né? Isso, exatamente. Os nossos Crazy 20, perfeita a tua colocação. É, mas, enfim, eu queria te agradecer de novo pela tua participação. E se você quiser falar alguma coisa para o nosso público, né, que é de geopolítica, que é de segurança internacional, relações internacionais, política, enfim, fica à vontade aí para você fazer uma fala final. Bom, eu queria, né, só concluir dizendo que não estou passando pano para os artistas que negociam com o sistema. Sim, sim, Né? sim. Eu, Lívia, pessoalmente, tenho imensas restrições dessas pessoas. Mas eu também acho que elas são um sinal dos tempos. Né? E eu acho que, para quem estuda geopolítica, para quem estuda relações internacionais, a arte pode ser uma fonte muito importante para entender um tempo e um processo, né? Então, para eu estudar o México, eu não tenho como ignorar a cena cabareteira do México. Uhum. Não tem como ignorar essa dissidência. Eu não tenho como ignorar a dissidência carioca, que estava ali e que não foi vista como dissidência. A gente não valoriza o teatro de revista tanto como uma dissidência, porque na ditadura militar a dissidência sofreu mais, ou não é nem sofreu mais, não é essa questão, mas ganhou Não mais foi acompanhada destaque mais de perto, talvez. Assim, ela foi foi acompanhada mais de controlada. perto, exatamente. A gente não foi apagada, no Uhum. sentido de que esse pessoal do teatro de revista trabalha com comédia, porque a comédia muitas vezes é visto como algo que não é sério, mas a comédia é Uhum. muito mais séria, às vezes, do que o drama, no sentido Uhum. dos assuntos que ela traz. Então, não ignorem essas fontes, né? Não ignorem os movimentos artísticos que estão acontecendo hoje, por exemplo, na Palestina ou em Israel. Né? Não ignorem os movimentos artísticos que estão acontecendo em locais de fronteira, Uhum. porque geralmente isso é apagado, porque o conflito ganha mais espaço. Mas às Uhum. vezes é possível entender um outro lado do conflito, né, pelo olhar desses artistas que estão falando sobre ele nos seus trabalhos artísticos. E isso traz uma outra dimensão de análise, Uhum. né? Estudar Weimar através do cabaré, para mim, mudou completamente a ideia que eu tinha que eu achava que era só uma loucura, eu achava que era todo mundo estava dançando, tentando, sabe, dar vazão àqueles traumas da Primeira Guerra, quando na verdade eles estão lidando com questões eles estão lidando com Freikorps na rua. Eles Uhum. estão lidando com Goebbels fazendo ataques. Então, as pessoas estão lidando com forças que às vezes a gente só vai identificar 20 anos depois. E elas Uhum. estão tendo que lidar com essas forças naquele momento. Uhum. Então, a arte é uma fonte muito boa para essas análises, né? Porque a gente Não, consegue entender o definitivamente, momento. com certeza. E eu acho que seria isso, assim. Seria isso. Eu não tenho como te agradecer, Lívia, principalmente porque você é minha amiga, né? E a gente vive conversando, acho que é muito legal isso, né? É uma baita pesquisadora, né? Com certeza vai incentivar muita gente que vai pesquisar, vai querer trazer essas fontes e fazer a devida discussão, né? Porque acho que é isso. Não é só falar, olha o Brecht, né? E ficar repetindo lá um poema que tem discussões se é dele ou não é, mas enfim, que como sintoma da época, né? Mas é trazer isso Uhum. como fonte, né? Como trabalho, enfim, como sintoma de percepção.
Então, eu tenho que te agradecer muito por essa conversa. A gente vai colocar aqui na descrição os contatos que a Lívia liberar para quem quiser procurá-la também. A gente coloca aqui na descrição do vídeo. E é isso. Muito obrigado, Lívia, e obrigado para vocês, pessoal, também. Até mais, viu? Até a próxima. Obrigada, até.